É o seguinte, ó, Marcão e Sombra. Bom, ficou lá estranho, né? Porque um a mais praticamente o segundo tempo inteiro e não consegue furar o bloqueio da Inter de Limeira, velho. Também. É outro jogo melancólico do São Paulo, né, o seu Bento? O negócio é o seguinte, aliás, foi algo que eu chamei a atenção durante a transmissão ontem do Energia em Campo, a superioridade física com que a equipe da Inter de Limeira atuou contra o São Paulo. E o São Paulo tá fazendo essa mescla aí de intercalar titulares e reservas, que nem, por exemplo, contra o Bragantino, que nós tomamos fumo lá em Bragança, jogou com o time reserva. Aí no segundo tempo ainda entrou alguns titulares lá, entrou Caleri, né, entrou Alisson, entrou Oscar, enfim. E o próprio Luciano também. E, cara, ontem o São Paulo jogou com o time titular, né? E fica aí, mais uma vez, esse ponto de exclamação gigante em relação à má atuação da equipe do São Paulo. Primeiro, esse aspecto físico, né? Eu acho que é um absurdo você ter a Inter de Limeira, que tá jogando todos os jogos com esses jogadores aí, ser superior no que diz respeito à parte física em relação ao São Paulo. Né? Já tava no 11 contra 11, mesmo no 11 contra 10, quando no último lance do primeiro tempo o lateral esquerdo deles foi expulso, o São Paulo não conseguiu se valer disso para fazer um mísero gol lá em Brasília, e com isso eu chego a uma conclusão tanto quanto óbvia, que eu já falava no ano passado, que o São Paulo era um time mal treinado. Né? Para mim fica mais evidente a cada dia o quão incompetente é o tal do Zubeldia aí como treinador do São Paulo. Então, eu não vou fazer aqui campanha para demissão dele, inclusive eu quero que as Zubeletes de plantão, as Zubeloucas, se rasguem, tá? Porque agora eu vou torcer para que ele fique até o final do ano. E quando eu falava isso já no ano passado, aí tinha um monte de torcedor que falava assim pra mim: ai, Marcão, você tá queimando o técnico. Ai, Marcão, porque não sei o quê. RG, o cara aí não tem repertório tático nenhum. É o mesmo 4-2-3-1 desde quando ele chegou. No ano passado, quando o São Paulo perdeu os lateral esquerdo, lá perdeu o Djalma Ulisses, perdeu o Wellington, ele foi incapaz de mudar o esquema tático, não tem no lateral esquerdo. Ele improvisou o Sabino em 3 jogos como lateral esquerdo e depois em mais 2 jogos o Rafinha de lateral esquerdo. Tudo isso pra não mudar a linha de 4 defensiva. Então, pra mim, é um cara que não tem repertório tático nenhum, é um cara que ele só muda 6 por meia dúzia, ele tira o Caleri pro André Silva, ele tira o Lucas pelo lado direito, lá põe o Eric, ele tira o Oscar pelo lado esquerdo pro Ferreirinha, ele tira o Alisson pro Bobadilha, é sempre trocando um volante por outro, um centroavante por outro, um ponta por outro, etc. E é um cara que já mostrou também desde o ano passado, quando ele não deu chances pra William Gomes e pro Henrique Carmo, que ele não consegue incorporar essa molecada da base à equipe principal. Então, somando-se tudo o que eu já falei a respeito desse treinador, eu acho que juntando todos esses elementos, a gente chega a uma conclusão tanto quanto óbvia. Por isso, o São Paulo não consegue ter um repertório tático. Foi ataque contra a defesa ontem, né, Marcos? Não, mas o RG... O que faltou foi acertar a gaiolinha lá, né? Foi. No segundo tempo. Com jogador depois a da mais. metade do segundo tempo. Exato. Então, faltou Aí, acertar a gaiolinha, perdeu alguns gols, RG, mas posso te falar? Era obrigação com um jogador a mais em campo, São Paulo enfiar 4-5. Cara, a Inter de Limeira ela tá brigando pra não cair no Campeonato Paulista, cara. Aí o São Paulo tivesse vencido esse jogo por 1-0, aí iam, né, contemporizar as críticas, porque afinal de contas você não pode criticar quando o time vence. Então eu já tô cansado, RG, de tentar encontrar alguma coisa que me remeta a acreditar numa sequência do Zubeldia, uma evolução de trabalho. Sinceramente, velho, juro por Deus. Fala assim, eu tô farta. Não, mas, mano, eu acho que o torcedor do São Paulo, muitos deles, porque ontem a gente fez uma enquete, aliás, já no ano passado, no final do campeonato, quando falaram lá que, mas ele conseguiu colocar o São Paulo na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. Mentira, quem colocou, sabe quem que foi? O Lucas e o Ferreirinha através de jogadas individuais. E outra, a evolução que muita gente acha que teve nesse ano é muito em função também das jogadas individuais de Lucas e também do Oscar, que acabou chegando esse ano. O São Paulo ele não tem padrão, cara. O São Paulo ele toca a bola para um lado, o São Paulo ele toca a bola para o outro, espera qualquer jeito, de qualquer jeito jogar uma bola na área, como foi durante boa parte do segundo tempo. Quanto o Luciano fez falta ontem? Nada, 0. Eu acho que assim, o RG, o negócio é o seguinte, ontem o Zubeldia ele colocou o Oscar para jogar centralizado, que é algo que eu peço desde janeiro, tá? Só que o Oscar para poder funcionar, e tem muita gente que fala assim, mas tá vendo, o Oscar não jogou nada centralizado, porque ele fica encaixotado na marcação. Sabe como é que... Primeiro que assim, o torcedor tem que entender a característica do jogador. O Oscar, ele é um cara que ele funciona distribuindo o jogo. É um cara que pensa, é um cara que ele distribui, é o cara que ele pifa os atacantes. Esse é o jogo do Oscar. Para isso, o entorno do Oscar tem que girar, tem que se movimentar. É a mesma coisa o Garro no Corinthians. Por que ele consegue achar aquele espaço? Porque o Memphis se movimenta, porque o Yuri Alberto se movimenta, porque o Thales Magno se movimenta, porque o Romero se movimenta, e com isso ele consegue fazer a engrenagem girar. Ontem o Oscar jogando centralizado, você vê o São Paulo estático, irmão.
Você vê o São Paulo guardando ali as posições e pouca movimentação. Isso tudo tem que ser direcionado pelo técnico. Tem razão. Isso tudo tem que ser montado ao longo da temporada pelo treinador. A impressão que me dá é que o Zubeldia, ele chega lá, distribui os coletes e fala, Tó, treina aí. Treina aí. Mas faz o quê, professor? Ah, treina aí, corre. Sabe, tipo, não faz nada, irmão. O São Paulo não tem ultrapassagem de lateral, o São Paulo não tem triangulação, não tem nada. Tem É um razão. catado, parece um time de firma, chegou lá, vestiu a camisa no vestiário e subiu pro campo pra jogar. Se você tem esse cara que distribui jogos, você tem que se Exato. mexer. Só que aí, RG, é o que eu falo. Tem muito torcedor do São Paulo que criou ali uma simpatia com o Zubeldia, porque quando ele chega aqui, ele andou uma vez, tá? De metrô, de Eu trem lembro. lá, não sei o quê. Só que aí o torcedor, ele cria aquela simpatia, ele fala, tá vendo? A gente Pessoal É um gosta, dos né? nossos. né? Ah, É, o o pessoal cara é humilde, gosta, o cara né? é do povo. Aí ele vai e começa a bater boca com o juiz, ela toma um monte de cartão idiota. O torcedor que tá lá na arquibancada se sente representado. Porque afinal de contas, o cara tá vendo? O cara é São Paulino. Aí se aquele gol contra o Atlético Paranaense, que é uma porcaria de time, caiu pra segunda divisão, aí uma cagada aquele gol lá do André Silva, a bola quica no chão, encobre o goleiro e sai o segundo gol. Aí ganha aquele jogo, lá ele entra em campo, dá carrinho pra comemorar. Esse tipo de... Ah, e a cerejinha do bolo, eu tava esquecendo. A entrevista pro Globo Esporte no final do ano passado, onde ele falou que o São Paulo esse ano vai ser campeão da Libertadores, vamos cobrar. Mas ele iludiu o Sombra, porque o Sombra falou, eu tô confiando. O Sombra falou, tô confiando. Então. Lembra que você falou, tô confiando no cara do Zuzuba, Sombra. você falou. A cara do Sombra. Super, cara. Aí, RG, o Tem torcedor... nada mais que eu confie na vida Aí do que o nos torcedor do ano passado, que a gente fez uma enquete lá antes de encerrar a temporada, tava 70% a favor do Zubeldia, falando a respeito de um bom trabalho que ele tava desenvolvendo, e 30% era contra. 30%, no caso, eu me incluía Você nesse estava 30%. dentro dos 30. Ontem a gente fez a mesma enquete falando a respeito aí da evolução do trabalho do Zubeldia. Já foi o contrário, 70% hoje é contra e 30% a favor. Só que assim, eu, como eu já tô dizendo aqui, vocês não vão ouvir da minha boca jamais pedir a cabeça desse cara. Eu quero que o torcedor que avalia que ele faz um bom trabalho, Ainda é sinta o remorso e o peso da culpa desse incompetente continuar o resto do ano. Eu não vou mover uma palha pra derrubar esse Ainda cara, é RG. cedo, ainda é cedo. Ah, mas que cedo. Eu acho que o Campeonato Paulista, RG, ele serve de termômetro pra ver quando tá ruim, porque é o campeonato mais fraco que a gente tem pra jogar no ano, e quando você já vai mal no Campeonato Paulista, já dá pro torcedor ali uma dimensão do que pode ser a sequência da temporada. Então você tem... Vocês não, viu, Marcão? Ah, ô Domênico, pelo amor de Deus, na moral, a evolução do trabalho do Zubeldia como comandante do São Paulo é zero, é nada. O São Paulo, ô Domênico, pra esse ano aqui, o que chegou, o que teve de acréscimo técnico, foi muito em função da chegada do Oscar, que é um cara bom na bola parada, é um cara bom no passe, etc. O São Paulo se resume ofensivamente, ô Domênico Gato, a jogadas individuais do Lucas e passes do Oscar. É isso que o São Paulo faz. O São Paulo, taticamente, velho, não existe. Não existe. E ele não muda o cenário. Ele não tenta mexer taticamente no time, ele Mas, não ô, tenta Marcão, novas que possibilidades. Diga. Eu vou ser o advogado do diabo aqui. Ah. O que um treinador, ou qual treinador você gostaria primeiro, essa primeira opção, né? Porque tá tão escasso treinadores. Tipo o Sítio. E o que um treinador faria de diferente desse aí? Ah, mas ô Domênico, eu acho que assim, mano, o treinador que eu gostaria, eu não acho que ele viria, tá? Eu acho que no cenário nacional, o Vojvoda, a cada ano, mano, ele consegue grandes feitos com Fortaleza. O São Paulo já em determinado momento, no ano passado, já tentou conversar com o Vojvoda. Eu acho que é muito difícil tirar, porque ele tá numa zona de conforto danada lá. A torcida do Fortaleza adora o Vojvoda, a família tá adaptada a Fortaleza, enfim, eu acho que é muito difícil você tirar o cara de lá. Mas, ô Domênico, quando você vê o elenco do São Paulo de 1 a 11, eu não vou nem falar, vai, o elenco em si, o time titular do São Paulo de 1 a 11, sei lá, suando sangue pra conseguir um empate com a Inter de Limeira, porque a Inter de Limeira no primeiro tempo, lá quando tava no 11 contra 11, teve duas grandes possibilidades. As duas melhores chances do primeiro tempo foi da Inter de Limeira. O Rafael acabou fazendo duas grandes defesas. O São Paulo, Domênico Gato, tem que ser melhor. Mesmo o São Paulo reserva, ele tem que ser melhor que Bragantino, desculpa. O Bragantino, ano passado, brigou pra não cair no Campeonato Brasileiro. Salvou na o última Bragantino, rodada. até ganhar do São Paulo, tava na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Cara, é um absurdo, mano. O São Paulo, Domênico Gato, por mais que a gente tenha uma boa vontade danada, que esse tal de Zubeldia aí, na moral, eu não vejo evolução. Ô, Sombra, eu tô sendo muito crítico em relação ao Jujuba aí, que tem muita gente que gosta, que defende. Zuzuba. Zuzuba. Então, cara, Zubi. infelizmente o São Paulo ele não tá apresentando nada no sentido coletivo, taticamente, e o futebol não flui. Você não vê jogadas, você não vê o São Paulo chegando, seja pela linha de fundo, pelo meio, é muita dificuldade. E aí, na parte individual também, muitos jogadores mal, errando demais. Então, assim, cara, o futebol de São Paulo, tanto no individual quanto no coletivo, tá ruim. Tá ruim.
Vocês estão pondo na balança um jogo atrás do outro, em cima do outro, e viajando, indo para Brasília. Vocês estão colocando tudo isso? Estamos. Inclusive, estamos colocando todos os jogos, os últimos jogos do ano passado. Sim. Todos os últimos 10, sei lá, 7, 10 jogos do São Paulo no ano passado foram horrorosos, eles continuam sendo horrorosos, o desempenho é muito fraco. E você pergunta, que não sei quem perguntou, fala assim, e quem vocês trariam que faria algo diferente? Eu perguntei. Eu falei. Dodô falou. Ô, Dodô. Foi você não. A Perguntei questão fora é, do ar. muitas vezes, apenas um pequeno ponto de vista diferente sobre o mesmo assunto muda todo o contexto. Às vezes aquela questão. Eu não sei o que um técnico faria para melhorar o São Paulo. Eu não tenho a menor ideia. Mas é óbvio que pode sim haver pessoas que tenham um outro entendimento sobre como o São Paulo deve jogar, com quais jogadores deve jogar. Essa é a hora de pedir desculpa pro Diniz e falar welcome back. Não, porque eu acho que o São Paulo não tem que voltar àquela fase de brigar para não cair, sabe? Infelizmente, o Diniz é um cara que ele monta os times do meio para frente muito bem. Mas no momento defensivo é terrível. A saída de bola é horrível, cara. Ele tem aquela tara de recuar o zagueiro e o goleiro pra dentro da pequena área. Essa história também... eu vejo aí? Sombra, eu vou analisar assim o São Paulo de uma forma mais fria, né? Porque a gente de fora às vezes vê o problema um pouco menor, né? Eu tô sendo sincero, eu acho que o São Paulo tem um grande problema de laterais, cara. Ele não tem lateral direito nem esquerdo. E quando você precisa dessas peças para você poder avançar os seus flancos, você não consegue. O São Paulo não consegue. Porque o time do São Paulo não é ruim. O time do São Paulo, se você pegar os caras que estão hoje no elenco, não é ruim, tá? Não tô dizendo plantel, tô dizendo... Porque, olha, você não pode falar que o Oscar é ruim, você não pode falar que o Lucas é ruim, você não pode falar que o Caleri é ruim, Luciano, que o Luciano, que é voluntarioso pra cacete, o Alisson, Pablo Maia, esses caras não são. E ainda tem outra opção lá do menino, lá o Ferreirinha, entendeu? Não é, eu não acho que seja o problema do São Paulo esse. Acho que o problema do São Paulo realmente são os laterais não existem no São Paulo. E quando você tem esse problema, muitos times são capengas quando não tem lateral, não flui. E não adianta trocar treinador, hein? É por isso que eu perguntei aqui. Mas esse é um bom ponto de vista também, Domênico, porque assim, quando a gente fala que um time tá mal, não necessariamente ele está mal só por causa também do seu treinador. O treinador é o que tem que enxergar soluções, apontar os déficits técnicos que o São Paulo tem. Ele é o que coordena o todo. Mas é lógico que às vezes se não vai bem, às vezes, por exemplo, se uma parte dos jogadores não tá bem individualmente, isso não é culpa do treinador. Se a diretoria não oferece opções para alguns setores fracos, isso também não é culpa do treinador, né? Então, assim, de certa maneira, você também tem razão. As laterais do São Paulo são muito ruins, são muito fracas. Mas é parte do problema, não todo do problema. Eu acho que é um conjunto de situações que deveriam fluir melhor. Ontem, por incrível que pareça, esse Cédric aí, que foi colocado pela diretoria pro Zubeldia, ele deixou uma ótima impressão dos 22 minutos que ele esteve em campo. É lateral direito, né? Lateral direito. Ele deixou uma ótima impressão. Sabe cruzar, pelo menos, né, senhor? Me agradou, esses 22 minutos, esse período me agradou do que eu vi do Cédric. Tem o Wendel chegando? Tem o Wendel chegando. Agora, Domênico, se ele então... Mas esse cara não vai jogar então, porque o Igor Vinícius é bruxinho do Zuzuba, não é? E o Sabino agora é o novo bruxo também, né? O Sabino agora virou um novo bruxinho. Não, eu falei sobre isso, viu, Sombra? Porque eu tive... O Palmeiras, o seu Bento se lembra? O Palmeiras no ano passado, no último semestre, teve o problema da contusão do Piquerez. E o Mike se machucou também, que estava muito bem. E quando esses dois laterais não estavam, os que vieram, meu Deus, o Vanderlan não conseguia jogar, o Caio Paulista não conseguiu se adaptar, o Marcos Rocha já estava meio capengando e às vezes não jogava todo o jogo, e o Palmeiras começou a ir mal. E o time do Palmeiras não é ruim, é igual o que eu tô falando aqui, não é. Mas os flancos não funcionavam, o time não fluiu e o time perdeu o campeonato por esse motivo. Não foi culpa do Abel, entendeu? Por isso que eu tô falando, o São Paulo me parece ter esse mesmo problema aí. É um dos, viu, Domênico? Tem esse problema, isso é fato. Mas assim,
vamos entender também que o Palmeiras é um time que jogava bem e passou a ter um problema de laterais. O São Paulo é um time que jogava mal e continua jogando mal. E tendo um problema nas laterais. Sinceramente, eu não acho que o São Paulo jogou bem o ano passado. Não acho. Viveu muito da individualidade ali do Lucas. E outro, São Paulo era pra ter pegado uma pré-Libertadores se o Atlético tivesse vencido a Libertadores. Sim. Exato. Ia entrar na mesma pré-Libertadores que o Corinthians também entrou. Minha opinião. Domingo, dependendo do que acontecer, o homem tá frito. Não significa que segunda seria demitido. Mas no domingo... Já tá decretado. É um jogo que... Olha, é um jogo muito importante pro Zubeldia. Você quer saber? Esses clássicos numa dessa... Você ganha esse jogo pontual, dá uma esfriada na fervura e é a pior cagada que tem. Porque é aquele negócio que você não confia, mas você fala, não consigo mandar embora porque ganhou outro clássico. Mas sabe por que então deixa nós ganhar, né, mano? Nós. Ou torce pra nós, Sombra. Por É isso nós. que Aí já derruba. domingo... Não, mas eu torço pro São Paulo. Gente, eu não torço pela demissão do Zubeldia. Eu torço para que ele dê certo com o São Paulo. Só que cada vez menos a perspectiva de que algo dê certo, ela surge. Cada vez menos. Por exemplo, domingo. É jogo no território do Palmeiras. Então é o seguinte, já não tem a torcida do São Paulo. E se é no Morumbi, aí tem aquela coisa, não, com a força da torcida, empolgação, ambiente, etc e tal. O Palmeiras não tá no seu melhor momento, aí ganha. Ah, beleza. É na casa do inimigo. Se chega na casa do inimigo e mostra bom futebol, aí você fala, tem que entender todo o contexto. Aí você fala assim, bom, vimos algo, né? Agora, se ele perde o jogo, e dependendo de como perde o jogo, aí você soma todo o mau futebol que vem apresentando, cara, começa a ficar uma configuração muito ruim pro treinador se sustentar. Fica. E aí não segura. Daí fica, aí joga lá quarta de final, né? E jogando quarta de final, por exemplo, se cai numa quarta de final... É o Novo Horizontino que tirou nós ano passado. Tá fora, caiu, já era, um abraço. Clássico depende como perde. E o Sombra não querendo colocar a carroça na frente dos burros, ter o Palmeiras domingo, mas não vamos esquecer do Velo Clube na quinta, porque o São Paulo pegou o Bragantino, Também que tava na zona de isso. rebaixamento, reabilitou. Pegou ontem a Inter de Limeira, que tava também no 2x2, jogaço, hein? Jogão. Mas é o seguinte, o RG número 2. São Paulo pegou o Bragantino, tava na zona de rebaixamento. São Paulo conseguiu perder dos caras, tirou os caras da zona de rebaixamento. O Santos também tava mal. Sim. Quando o São Paulo tomou taca do Santos também, tava mal. Pegou ontem a Inter de Limeira, tava na zona de rebaixamento. Empatou, os caras saiu por enquanto. E agora pega o Velo Clube, que é um dos lanternas do campeonato, e tá na zona de rebaixamento também. Olha a sequência que o São Paulo tem pra poder pontuar e não pontua. Aí você pega... Eu não esqueci do Velo Clube. É que é um jogo que eu já tô assim... Se ganhar, não fez mais que obrigação. Você entendeu? Sim. Eu acho que o jogo de quinta-feira, eu acho que ele não melhora a situação do Zubeldia na quinta-feira. Mesmo porque deve que o time reserva, talvez. É um jogo que quinta, ele só pode piorar a situação do Zubeldia. Se o São Paulo ganha, ele não melhora a situação do Zubeldia. Se perde, fica uma puta pressão pro clássico, né? Sim. Nossa, imagina. É verdade.